Que bom estar de volta com você nestes momentos em que nós estamos examinando, refletindo, conhecendo melhor e pensando como a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, aquela exortação apostólica belíssima desde o início do pontificado do Papa Francisco, poderá nos ajudar em nossa vida cristã, quer seja em nossa família, quer seja em nosso trabalho, e também na ajuda, na ação e no envolvimento pastoral na igreja. Continuamos, portanto, nessa ideia, nessa vontade de apresentar e melhor refletir esses ensinamentos tão importantes. Estamos ali localizados no segundo capítulo, aquele que trata do perceber, do conhecer melhor, aquela parte em que o Papa nos tenta colocar do modo a estudar os problemas atuais, a analisar o que acontece na igreja, para depois, no terceiro capítulo, nos oferecer algumas trilhas, algumas pistas de como nós devemos agir em seu pontificado e nesse tempo renovado da nossa igreja. Estamos, também relembro, vendo o que ele chama no segundo item de tentações dos agentes pastorais. E aqui vamos ouvir de novo aquilo que no outro vídeo também refletimos, para ter isto como uma base para o nosso pensar e refletir de hoje. O Papa nos diz: prefiro refletir sobre os desafios que todos eles, os agentes pastorais, enfrentam no meio da cultura globalizada. Então, hoje vamos dando continuidade e vamos ver aquilo que o Papa chama de dar um sim às relações novas geradas por Jesus. Ali no parágrafo 87, acompanhem comigo quem pode ler e quem não puder, apenas escute. O Papa nos diz: neste tempo em que as redes e demais instrumentos da comunicação humana alcançaram progressos inauditos, sentimos o desafio de descobrir e transmitir a mística de viver juntos, misturando-nos, de encontrar-nos, dar o abraço, apoiar-nos, participar nesta maré um pouco caótica, que pode transformar-se numa verdadeira experiência de fraternidade, numa caravana solidária, numa peregrinação sagrada. Assim, as maiores possibilidades de comunicação traduzir-se-ão em novas oportunidades de encontro e solidariedade entre todos. É uma beleza ouvir isso. É relembrar que a igreja não pode ficar funcionando, existindo, tendo suas atividades, como se fôssemos apenas pessoas espirituais, como se fossem seres que não fôssemos dotados de corpos ou que não tivéssemos a necessidade de nos relacionar com os parentes, com os amigos, com aqueles que evangelizamos. É preciso que estejamos presentes, juntos, ainda quando há barreiras, porque também pela comunicação, pela era digital em que vivemos, nos é dado também essa possibilidade, como nós estamos vivendo agora, nesse início de século XXI, a superar dificuldades de distância e a também nos sentir mais próximos uns dos outros. Este é o desafio, estar juntos, ser comunidade, ser família. Como aqui eu disse e repito mais uma vez, ao conceito que a paróquia é a comunidade de comunidades, é a família de famílias. Estamos juntos, caminhamos juntos. Temos que, de vez em quando, nos apoiar. Temos que sempre contar uns com os outros. E é assim que nos mantemos nesta caminhada tão pedida pelo Papa da alegria do Evangelho, que nos
renova, que nos dá vida. No parágrafo seguinte, no número 88, o Papa diz: o ideal cristão convidará sempre a superar a suspeita, a desconfiança permanente, o medo de sermos invadidos, as atitudes defensivas que nos impõe o mundo atual. Muitos tentam escapar dos outros, fechando-se na sua privacidade confortável, ou no círculo reduzido dos mais íntimos, e renunciam ao realismo da dimensão social do Evangelho. É um grande perigo esta solidão. É compreendido, sim, que as pessoas hoje têm medo da violência urbana, principalmente nos grandes centros. É também notório que há um envolvimento maior com uma forma de se isolar, porque assim também tem permitido a própria tecnologia da comunicação. TVs com assinaturas, a internet com suas múltiplas ofertas de opções, em que cada um escolhe o que gosta. Algumas situações em que as pessoas preferem estar com os outros em lugares mais reduzidos, e mesmo quando estão em grandes ambientes, elas fazem como que ilhas. É natural alguns momentos assim, mas nós não podemos deixar que isso nos absorva. Nós não podemos deixar que isso se transforme numa situação em que levante muros e barreiras e dificulte a convivência social entre as pessoas. Na igreja também isso acontece. Cada vez mais por uma dificuldade de deslocamento, de encontro, às vezes os grupos se tornam pequenos, começam até com a quantidade boa e vão diminuindo, diminuindo, e às vezes a gente fica no aconchego de 5, 7, 8 pessoas, o que é bom por um lado, gera uma intimidade confortável. Mas, ao mesmo tempo, este conforto pode nos tirar do convívio maior entre os grupos semelhantes que podem formar uma pastoral e até da comunidade eclesial como um todo. Temos também que perceber que nós devemos ser sal e luz, como vai relembrar o Papa mais adiante. Temos que estar juntos daqueles que têm e professam a mesma fé que cada um de nós professa. Foi assim que Jesus agiu. Ele procurou os discípulos, ele criou aqueles que estavam na intimidade mais próxima, mas ficava sempre procurando estar com as pessoas nos povoados onde ele caminhava. E assim também deve ser a nossa caminhada. E aí o Papa continua, porque assim como alguns quiseram um Cristo puramente espiritual, sem carne nem cruz, também se pretendem relações interpessoais mediadas apenas por sofisticados aparatos, por telas, como eu falei, de televisão e computador, e sistemas que se pode acender e apagar à vontade. Aquele desejo de estar com o controle remoto na mão, ou com o mouse, e você mudar um toque e ver outra realidade. Isto pode nos viciar. Isso pode nos deixar insensíveis à própria realidade do mundo que não se governa com automatismos. Quem tem o controle remoto das dificuldades, dos desafios, das grandes barreiras que nós encontramos na sociedade? Ninguém. Precisamos aprender a conviver, a nos solidarizar com as pessoas, a estarmos juntos, dividindo os nossos problemas, as nossas capacidades, ajudando uns aos outros. É uma grande necessidade humana desde o início, desde que o ser humano se agrega em família e, posteriormente, as famílias formam grandes sociedades. Precisamos recuperar isso também na igreja. E o Papa nos dá esta observação. Entretanto, o Evangelho convida-nos sempre a abraçar
o risco do encontro com o rosto do outro, com a sua presença física que interpela, com os seus sofrimentos e suas reivindicações, com a sua alegria contagiosa, permanecendo lado a lado. É tão bom encontrar pessoas com as quais podemos ficar alegres, de forma simples, desarmada, sincera. A verdadeira fé no Filho de Deus, feito carne, é inseparável do dom de si mesmo, da pertença à comunidade, do serviço, da reconciliação com a carne dos outros. Na sua encarnação, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, convidou-nos à revolução da ternura. Eis a verdadeira revolução do Cristo vivo na terra, que permanece no meio de nós. Ele mesmo disse: onde dois ou mais estiverem presentes em meu nome, eu ali estarei. Quando ele está também na liturgia, quando ele está presente na nossa igreja doméstica, onde nós podemos viver o amor por aquela pessoa que nós amamos, pelos nossos filhos, com os nossos convidados. O mundo cristão, a igreja, é uma família também. Precisamos aprender a viver esse amor. Precisamos viver essa alegria intensa do encontro. É difícil por vezes. No meio, como eu disse, principalmente da cidade grande, no meio do trânsito, no meio do estresse, muitas vezes nós queremos nos retirar, sossegar. É preciso também. Mas há que se saber dosar. O excesso da acomodação, a chamada zona de conforto que nos prende, pode nos tirar da realidade e da percepção do que somos, humanos, humildes, que nascemos e precisamos viver uns com os outros, uns para com os outros. O próprio Jesus, o Verbo que se fez carne, nos deu essa lição. Viveu em família, caminhou em comunidade. E depois seus apóstolos, aqueles que vieram depois trabalhar a própria mensagem que ele deixou, foram abrindo comunidades, foram expandindo a mensagem, a boa nova, a alegria do Evangelho por todo o mundo. Precisamos aprender a fazer isso. Talvez não seja fácil para mim, talvez não seja fácil para você, mas peçamos a graça. Deus há de nos ensinar. Deus há de nos acolher nesse pedido e mostrar a melhor solução. Espero revê-los nas próximas vezes. As constantes informações que costumamos dar aqui estarão sempre disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo, também em alguns slides que virão. Mas, por enquanto, eu me despeço aqui esperando o nosso próximo encontro, em que estaremos caminhando com o Papa Francisco.